todos os homens. Lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso 17, depois de Adão ter pecado, Deus lhe disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, por causa do pecado, irmãos, o sofrimento entrou no mundo. O salário do pecado é a morte, e até a morte há sofrimento. Há uma morte final, no dia em que morrermos, mas vamos experimentando a morte a cada dia que nós vivemos. Cada dia que nós vivemos, nós caminhamos um dia para a morte. Estamos um dia mais próximos dela. Essa é a porção comum. Pode ser que alguns homens, alguns ímpios, alguns que não conhecem a Deus, não sofram. O salmista Asaf se deparou com essa constatação e escreveu um salmo maravilhoso, Salmo 73, um salmo que ele registra a sua briga com Deus, por assim dizer, porque ao considerar os ímpios, ele vê que os ímpios não sofrem, estão vivendo muito bem. Por exemplo, os versos 4 a 6. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Eles vivem bem, vivem tranquilamente. A gente por vezes tem que contar moedinha para pegar o ônibus. Eles ficam num dilema entre comprar um Porsche ou uma Ferrari. Às vezes a gente não consegue nem pagar o aluguel do mês. Eles não sabem se compram uma mansão no Caribe ou um edifício em Aruba. Os ímpios parece que vivem muito bem, não é? Muito tranquilamente, pecando e felizes, sendo violentos e felizes, maldizendo Deus e felizes. Asaf se deparou com isso. No verso 11, ele mostra que os ímpios até mesmo reconhecem a existência de Deus, mas o desafiam. Como sabe Deus? Há conhecimento do Altíssimo? Quer dizer, Deus está ligando o que eu faço? Não. 12. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Aí Asaf quase conclui que, na verdade, ele tinha em vão purificado o seu coração e se mantido inocente. No verso 16 ele diz: quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Porque pela lógica humana, com alguma percepção acerca de Deus, não faz sentido a prosperidade dos ímpios. Até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles.
problema de Asaf é que ele estava considerando todas as coisas antes do fim. O que vai determinar mesmo se valeu a pena eles manterem essa prosperidade sendo ímpios, vai ser o fim. E nós sabemos qual é o fim dos ímpios. Todos aqueles que tomaram como vão o sacrifício do Senhor Jesus e se mantiveram rebeldes contra Deus, sofrerão por toda a eternidade. Por mais tranquila que tenha sido a sua vida aqui. E aos salvos o Senhor promete uma vida eterna com Deus. Por isso a irmã Sarah Flower orou: mais perto quero estar, ó Deus, de Ti. Para que nessa vida nós experimentemos um pouco do que vamos experimentar por toda a eternidade. Então, talvez alguns ímpios não sofram. Mas, irmãos, o Senhor Jesus garantiu que todos os salvos sofrerão. Nós não gostamos de ouvir isso. Há falsas teologias que se fundamentam na negação desse fato bíblico. Mas nós vamos ver, o Senhor Jesus prometeu a todos os que creem que eles sofrerão. O sofrimento do pecador, porque nós sabemos que todos sofrem, no máximo, vai produzir um pecador mais humilde, mais sábio, mais empático, mais disposto a servir os outros, menos apegado aos bens materiais, no máximo, mas ainda é um pecador condenado ao lago de fogo. O sofrimento de um salvo produz nele a imagem de Cristo. Nós não sofremos à toa, nós não sofremos sem propósito. Deus, o Deus que nos salvou, o Deus que cuida de nós, nos proporcionou um objetivo de vida, um sentido para a vida, ser conformados à imagem do Filho de Deus. Existe um entendimento popular de que o sofrimento e a própria morte têm um poder santificador. Eu não sei se os irmãos já observaram, não importa quem morra, tá? Sendo famoso por qualquer coisa, sempre vai aparecer em alguma charge de jornal aquela criatura entrando no céu. Há muitos anos eu observo isso. Não importa quão ímpio, quão devasso aquele cidadão tenha sido, alguém vai fazer uma caricatura dele entrando no céu. E claro, com isso zombando também de Deus, né? Como se enganasse Deus para entrar, enfim. A morte não muda ninguém. O que aquela pessoa era no momento da morte, ela permanecerá sendo por toda a eternidade. O sofrimento por si só não tem nenhum poder santificador. As religiões orientais falam isso. O espiritismo é baseado nessa mentira. Você tem uma vida ruim, aí o próximo que é beneficiado. Se você tem uma vida boa, o próximo se lasca. Vai sofrer porque tem que aperfeiçoar. Então não há responsabilidade moral pelos próprios atos. É o próximo que vai pagar a conta. As religiões orientais, elas enfatizam o sofrimento. Na Índia, a pessoa se torna santa por ficar com a mão levantada a vida toda. O braço do cidadão mirra, fica seco desse jeito, e ele é santo por causa disso. Porque sofre para ficar com o braço para cima. Isso não é bíblico. O sofrimento por si só
é só resultado do pecado. O sofrimento mais a graça de Deus produz em nós transformação. Por isso, irmãos, o sofrimento é uma promessa do Senhor Jesus para nós. Em Atos 14, 22, vamos começar a ver algumas passagens para confirmar isso. Atos 14, 22. Paulo e Barnabé, depois que é a primeira viagem missionária, eles passaram por algumas cidades, por onde eles já tinham passado, tinham pregado o Evangelho. Então diz no verso 22, confirmando a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas, está escrito muitas ali na sua Bíblia, tá? A palavra no grego significa muitas. Por muitas tribulações, nos importa, é o caminho, é o jeito de entrar no reino de Deus. Se nós conhecemos a Escritura, nós sabemos que ele não está falando de salvação, porque a salvação é 100% obra da graça e iniciativa de Deus. Não há um pré-requisito para sermos salvos. Então ele não está falando de que por muitas tribulações nós seremos salvos. Isso é religião oriental, não cristã, que não reconhece Cristo como o único Salvador. Ele está falando de entrarmos no reino de Deus. Há muita discussão entre os cristãos o que é o reino de Deus. Se é igual ao reino do céu, se é diferente, se é maior, se é menor, se vem 1000 anos antes, 1000 anos depois, não importa. O que importa é que, sendo o que for o reino de Deus, nós só entraremos por meio de muitas tribulações. Esquecendo as especulações, nos apeguemos ao que é claro na Escritura. Amém. Então isso significa, irmãos, que nós temos duas escolhas. Ou entramos no reino de Deus, ou não entramos. Quem escolher entrar no reino de Deus, está necessariamente escolhendo passar por muitas tribulações. Paulo está dizendo isso a cristãos novos. Irmãos, isso não é um assunto de revelação, quando você já caminhou um tantão com o Senhor, aí alguém descobre, como se fosse linha miúda no contrato de Deus. Não, está muito claro na Escritura. O Senhor Jesus falou sobre isso, de seguir o Senhor, tomando a sua cruz. Esse seria o seu discípulo. Então, nos importa entrar no reino de Deus por muitas tribulações. Se ele tivesse dito apenas por tribulações, nós escolheríamos. Não é uma vez por ano, tá bom a gente passar por isso. Ele fala que são muitas tribulações. Quantas são? Deus decide. Deus sabe quantas nos são necessárias para Ele obter esse resultado, que é conformar-nos à imagem do Filho de Deus. Em 2 aos Tessalonicenses, e a igreja em Tessalônica também era uma igreja nova. Também eram irmãos que há pouco haviam conhecido o Senhor. E pelo que nós podemos depreender das duas cartas, era uma igreja que já estava experimentando tribulação desde o início. Provavelmente com morte dos irmãos por perseguição do Império Romano. Porque é uma pergunta para eles acerca dos que dormem. A preocupação deles é aqueles que morreram antes da vinda do Senhor, eles vão perder alguma coisa, eles têm alguma desvantagem daqueles que vão estar vivos. Então Paulo explica para eles acerca desse assunto. Mas ele diz no capítulo 1,
da segunda carta aos Tessalonicenses, depois de se dirigir aos irmãos, a partir do verso 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência em fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos, falamos sobre dignidade, do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Percebam que, para sermos salvos, não havia nenhuma dignidade em nós. Para entrar no reino, nós precisamos ser dignos. Ou seja, precisamos corresponder precisamos estar à altura das exigências do reino. E como isso acontece? Por meio de perseguições e aflições. E Paulo se gloriava disso. Paulo fazia propaganda daqueles irmãos para as outras igrejas às quais ele servia. Talvez nós pensássemos que Paulo devia fazer propaganda dos dons espirituais, ou talvez do montante de ofertas, ou talvez do luxuoso local de reunião que aqueles irmãos construíram. Gente, tem sala para todo lado, ar-condicionado, cadeira confortável, sala de massagem, enfermaria, refeitório, sistema de som. O irmão não precisa estar correndo toda hora ali, tem uma equipe para ele. Paulo fazia propaganda da paciência e da fé dos irmãos no meio da perseguição. Isso é o que importa, porque isso os torna dignos do reino de Deus. Então, irmãos, o sofrimento, o nosso sofrimento, faz parte da nossa salvação, porque nós ainda não alcançamos o alvo, nós não completamos a carreira, nós não chegamos lá, nós temos a esperança, não é? Essa firme convicção de que isso vai ocorrer, mas ainda não ocorreu. Nós estamos caminhando para lá, e esse é um caminho árduo. Isso é mostrado em figura no Antigo Testamento, por exemplo, no conhecidíssimo, no amado Salmo 23. Todos conhecem o Salmo 23. Ele é usado por muitos como espanta-demônio. Não sei se já viram isso. Ele serve também de espanta-alienígena. Sério? No filme de 1953, Guerra dos Mundos, baseado na obra de H.G. Wells, quando as naves invadem a Terra, então tem um padre que se aproxima dos alienígenas, proclamando a paz, citando o Salmo 23. Ele vai se aproximando, daí o olhão da nave lá foca nele, taca um raio, fulmina o sujeito, acabou com tudo. Então, só por isso que é um salmo conhecido na cultura popular, as pessoas o mal usam. Mas o que diz o Salmo 23? Ele começa falando dos pastos verdejantes. Isso é maravilhoso. Graças a Deus, porque o Senhor nos conduz aos pastos verdejantes. Mas não é o fim. O que Deus quer para nós é uma mesa farta. Está lá no final do Salmo. Na presença dos inimigos, ou seja, na presença daqueles que nos queriam derrotar, nos queriam fazer desanimar, desistir no meio da jornada. Entre os pastos verdejantes e a mesa farta, o que nós temos? O vale da sombra da morte. Não há nada errado de estarmos satisfeitos com os pastos verdejantes e as águas tranquilas. Mas ainda não é o alvo. O alvo é a mesa farta, a cabeça ungida, na presença dos inimigos, como testemunho
da vitória de Deus sobre todos os inimigos. Mas para isso, necessariamente, ao vale da sombra da morte. E ninguém gosta disso. Não somos masoquistas. Masoquismo é uma doença da alma. Nós não somos masoquistas. Nós não precisamos procurar problemas. Nós não precisamos procurar sofrimento. O nosso amado Senhor vai nos proporcionar aquele sofrimento de que nós precisamos, para que conheçamos essa mesa farta diante dos nossos inimigos, mas com a certeza que a sua vara e o seu cajado sempre nos acompanharão, sempre cuidarão de nós. O vale da sombra da morte é um lugar perigoso. Era o lugar em que as ovelhas sofriam emboscadas dos lobos. Era um lugar em que havia precipício. Era um lugar em que a morte estava a um passo delas. Mas o Senhor estava junto. Ele não mandava as ovelhas seguirem por conta própria. O Senhor as conduzia com a sua vara, que é para bater na ovelha, e com o seu cajado, que é para puxá-la de volta. Em 1 Timóteo, capítulo 1, nos versos 12 a 17, nós vemos uma declaração maravilhosa de Paulo. Ele diz: "E dou graças ao que me fortaleceu, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e com o amor que há em Jesus Cristo." Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso, por ter sido o principal, alcancei misericórdia. E aqui Paulo usa uma expressão ousada, irmãos. Ele fala assim: para quê? Ou seja, o objetivo dele ter recebido misericórdia, e ele só recebeu misericórdia por ser o principal dos pecadores. Se ele não fosse o principal dos pecadores, ele não teria recebido essa misericórdia, e esse objetivo de Deus não teria se cumprido nele, para que em mim, que sou o principal, não estou esquecendo disso, não acho que eu me tornei melhor por minha própria capacidade, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Irmãos, percebam a ousadia da declaração de Paulo. Todos os pecados graves que Paulo cometeu contra Deus, ele diz que ele perseguiu a igreja de Deus, tudo isso são pecados que ele assumiu por conta própria, ele fez porque quis. Mesmo esses pecados, com o seu consequente sofrimento, ainda eram instrumentos na mão de Deus para trabalhar em Paulo. Nada na nossa vida foge ao controle. E quando eu falo controle, irmãos, eu quero que temos um entendimento claro. Não é controle assim, do tipo, Deus está vendo. A gente põe 3 ou 4 crianças numa sala brincando, fica um irmão ou uma irmã na porta, de vez em quando dá uma olhada e diz que está tudo sob controle. Não é nesse sentido. É no sentido da vontade específica e direta de Deus.
Irmãos, nada no universo acontece fora da vontade de Deus, porque senão seria maior do que Deus. O Senhor Jesus não disse que não cai um fio de cabelo da cabeça? Ele não diz apenas que eu sei que você está ficando careca, ele diz que conhece o número dos fios de cabelo da cabeça. Outra tradução diz que ele os enumera. Essa é a vontade de Deus. Então, irmãos, não importa o que aconteça conosco, a partir do momento que nós cremos no Senhor Jesus, Ele vai usar todas essas coisas para nos transformar à imagem do seu Filho. Alguns pensam que quando a pessoa se torna cristã, então assim, automaticamente a consequência da sua vida passada desaparece. Não é verdade. A culpa do pecado desaparece, porque foi paga pelo Senhor. Mas as consequências você talvez tenha de lidar com elas até o final da sua vida. Uma vez uma irmã me perguntou, ela não tinha coragem de dizer claramente, mas a pergunta dela era a seguinte: eu forniquei e estou grávida de um cara, se eu me arrepender, a gravidez desaparece? Sério? Eu disse para ela, não é assim que funciona não. Você vai ser uma mãe solteira arrependida. Não vai desaparecer. Mas Deus vai usar isso para transformar você. E eu vi isso também acontecer num outro caso, de uma outra irmã, cujo lindo filho, que lhe trouxe vergonha e sofrimento durante muito tempo, hoje é motivo de alegria, de glória ao Senhor, porque o Senhor usou aquele erro para ela se voltar ao Senhor, para amar o Senhor, para se consagrar ao Senhor. E aquela criança com 7 anos creu no Senhor. Ele não desapareceu. Ela se arrependeu, com pranto, com cinza na cabeça. O menino está lá firme e forte. Então, irmãos, debaixo da vontade de Deus, tudo o que nos produz sofrimento tem um objetivo: nos conformar à imagem do seu Filho e nos levar para o reino de Deus. Por que eu digo que o sofrimento faz parte da tão grande salvação? Porque o Senhor Jesus disse isso. É uma promessa do Senhor. Olha lá, João 16, verso 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Isso saiu da boca do Senhor. Ele não está usando uma metáfora. Talvez tenham, em determinadas circunstâncias virão a ter. Em certos países vocês terão. Se vocês derem o azar de nascer num país muçulmano, vão ter problemas. Não disse, no mundo tereis aflições. Isso é uma afirmativa, é uma afirmação do Senhor tão segura, tão séria quanto o vinde a mim. Nós não cremos no vinde a mim, nós não mencionamos o vinde a mim, não nos alegramos no vinde a mim. Por quê? Porque saiu da boca daquele que não mente. Quando ele disse vinde a mim, ele está dizendo, eu sei do que eu sou capaz. Pode vir para mim, não importando o tamanho do seu fardo, o peso que está sobre as suas costas, eu vos aliviarei. Esse mesmo Senhor disse, no mundo tereis aflições. E todos os apóstolos confirmam isso. Todos os apóstolos perceberam isso. Os apóstolos ensinaram isso para os novos cristãos, como nós vimos ali em Atos.
importa-vos, por muitas tribulações, entrar no reino de Deus. Irmãos, por que isso é importante? Por que é importante nós sabermos, nós temos clareza disso? Porque uma das muitas mentiras do diabo é que nós podemos manipular Deus para fugir do sofrimento. Se você acertar a fórmula da oração, se você conseguir alcançar aquela quantia pela qual Deus se vende, se você fizer aquela promessa que o coração de Deus não resiste, Ele livra a sua cara e você para de sofrer. Por favor, não caiamos nesse engano do diabo. E também é importante nós sabermos disso, para quando nós pregarmos o Evangelho, nós sabermos o que estamos oferecendo às pessoas. Nós não estamos oferecendo a solução dos problemas, não. Estamos oferecendo o início de muitos problemas. Certa vez o irmão falou assim, que ele estava cansado de ouvir testemunhos do tipo: irmãos, o meu casamento era um inferno, quando eu criei no Senhor Jesus, tudo se resolveu. Irmãos, o meu emprego era uma desgraceira só, depois que eu criei no Senhor Jesus, tudo ficou em paz. Ele disse: irmãos, se nós de fato andássemos com o Senhor, o testemunho seria assim: o meu casamento era um paraíso, era o céu na terra, depois que eu criei no Senhor, é só conflito, porque eu quero ser fiel ao Senhor e a minha esposa não deixa. Irmãos, antes de eu crer no Senhor, meu emprego era uma maravilha, eu aceitava piadinha, palavrão que tinha no escritório, aceitava suborno e fazia os negócios ilícitos. Depois que eu criei no Senhor, o tempo todo o meu chefe me olha de cara feia, porque eu não concordo mais com as coisas que ele faz. Houve um irmão da Inglaterra, ele era pastor, se não me falha a memória, pastor batista. E ele conheceu os escritos de T. Austin Sparks. E por meio dos escritos do irmão Sparks, ele entendeu a realidade do corpo. Entendeu a realidade da cruz. Ele entendeu a necessidade de vivermos para Deus. E ele começou a falar sobre isso na congregação dele. E começou a arranjar problemas. Ele foi demitido da denominação. Como ele havia sido pastor durante muito tempo, se não me falha a memória, era uma cidade não muito grande, ele não tinha muita opção, aí ele se tornou vendedor ambulante de panelas. Naquela época não havia internet, o catálogo era em tampa e panela, então ele tinha que carregar aquilo, sofria pressão, sofreu calúnia por parte daqueles homens com quem ele andava, ficou sozinho, mas ele permaneceu fiel ao que ele tinha visto do Senhor. E eu não lembro exatamente por que razão ele ficou doente, teve problema, acho que pneumonia, alguma coisa assim, em um dos pulmões. E ele não tinha condições para um tratamento adequado. Então, por favor, ele foi se operar daquele, obrigado, ele foi se operar daquele pulmão, ele tinha que tirar o pulmão, que não funcionava mais. Na cirurgia, os médicos erraram e arrancaram o pulmão são. E ele veio morrer pouco tempo depois. Então todos os problemas da vida dele começaram quando ele levou Deus a sério. Quando ele apenas seguia aqueles ensinamentos que não eram ajustados à Escritura, estava tudo bem. Mas começou a levar Deus a sério, a vida só piorou até a morte.
Mas até o último momento da sua vida, ele permaneceu fiel naquilo que ele tinha visto da parte do Senhor. Em João 15, de João 13 até João 18, tudo isso o Senhor Jesus disse na noite em que foi traído. Todos esses discursos aconteceram naquela noite. Então aqui João 15, a partir do verso 18, o Senhor diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. O se aqui, essa é uma partícula às vezes difícil de traduzir no grego. Ele não é necessariamente uma condicional. Não significa na hipótese de, não significa já que, uma vez que, ou seja, está fazendo na verdade uma afirmação. Já que o mundo vos odeia, porque não podia ser diferente, só não pensem que é assim, um problema pessoal. Não, é porque primeiro do que a vós odiou a mim. Porque se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então veja como está afirmando que o mundo odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. No capítulo 17, ainda naquela noite, dos versos 14 a 16, o Senhor disse: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Por isso o Senhor foi crucificado, porque o mundo o odiou. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Os nossos pais na fé, os primeiros cristãos, se entristeciam quando eles não eram considerados dignos de morrer pelo Senhor. Eles se entristeciam porque a sua vida não era reconhecida como de um cristão e por isso passavam incólumes pela perseguição. Os cristãos modernos ficam tristinhos quando alguém não assina o seu canal do YouTube, quando alguém não dá joinha para o seu post no Facebook. Alguns chamam essa geração de geração mimimi, geração floquinho, floco de neve, sabe? Lindo, mas não pode tocar. Outros chamam geração parquinho de areia antialérgica. A criança não pode ter coceira, tadinha. Geração Nutella, geração leite com pera. Por quê? Porque os cristãos não concebem mais serem perseguidos pela sua fé. Os cristãos elegem representantes para que esses representantes façam leis que proíbam os cristãos de serem perseguidos. Eles estão vindicando o reconhecimento do mundo. Eles estão negando a sua fé. Se o mundo não nos odeia, é porque nós somos dele. Somos identificados com ele. O mundo nos tem como um igual. Cristãos muito à vontade no mundo são um péssimo sinal. Cristãos que não se sentem desconfortáveis e que não provocam desconforto, certamente alguma coisa muito errada. Porque o Senhor garantiu
que o mundo nos odiaria. Claro, isso é diferente, precisamos ter um pensamento equilibrado. É diferente de você ser um cara preguiçoso, mal educado. Tem crente que acha que dar testemunho da sua fé é ser mal educado com os outros. Não é ser incrédulo, nem falo. Xingar todo mundo. Tem aqueles crentes também que contrabandeiam dólares dentro de Bíblia ou dentro da cueca, são presos e depois diz que isso é perseguição. Não, isso é crime e deve ser punido como tal. Irmãos, nós temos de ser perseguidos por sermos fiéis ao nosso Senhor, por não baixarmos o nosso padrão de santidade por causa do mundo, por não nos conformarmos com os esquemas desse mundo, por não aceitarmos as manobras desse mundo para termos trabalho, termos emprego, termos a simpatia da sociedade, termos aumento, termos promoção. Eu não sei se foi aqui ou se foi em Salvador que eu contei, me perdoem se eu estou repetindo. Além da idade, são muitas assembleias em pouco tempo, mas em São Paulo, conheci um irmão que se reunia conosco na Assembleia de Santo André, que foi demitido da empresa, da qual ele era um dos melhores, se não o melhor vendedor. É uma empresa da área de tecnologia com clientes internacionais. Então todas as metas ele batia, todos os grandes desafios a gerente passava para ele, porque ele sempre conseguia alcançar. Tá? E ele dizia na empresa que conseguia bater as metas porque ele pedia a oração dos irmãos. Ele dava testemunho do Senhor como a causa do seu sucesso profissional. Mas ele foi demitido. Foi demitido por ser heterossexual. A empresa descobriu que, duas coisas: uma empresa que abre as portas para os praticantes desse pecado fica bem na fita. É uma empresa moderna, sem discriminação, é aceita, tem verbas, se identifica com a sociedade e tudo mais. E segundo, que como esse tipo de pecador normalmente não tem apoio da família, ele pode passar mais tempo dentro da empresa. A empresa que o aceitou se torna a sua família. Então despediram esse irmão, contrataram 2 nessa categoria pelo preço de 1. Eles trabalham mais, ganham menos, e a empresa fica feliz. Mas ele não negou a sua fé. Até o final, e ele está desempregado até hoje. Até o final, ele manteve-se fiel e dando testemunho do Senhor. Essa é a maneira de ser perseguido pelo mundo, por causa da nossa fé. E o Senhor prometeu, irmãos, que isso aconteceria. Paulo, sem dúvida, foi no registro da Escritura, depois do Senhor Jesus, aquele que mais claramente, pelo menos o relato que nos chega, mais claramente experimentou isso. Em 2 Timóteo, capítulo 1, a última carta que Paulo escreveu, Timóteo, capítulo 1, Paulo diz, se dirigindo ao seu cooperador, verso 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, à luz disso, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo que nós precisamos do poder de Deus para isso, sem dúvida.
Porque é sofrimento, ninguém está negando que seja sofrimento, mas nós precisamos do poder de Deus. Mas ele está dizendo aqui claramente que faz parte do pacote. Participa das aflições do Evangelho. Ele não diz, participa das aflições de um evangelista, participa das aflições que vão acontecer com você, não, das aflições do Evangelho, está junto com o Evangelho, faz parte das boas novas, sofrer aflições. No capítulo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ali no capítulo 1, ele apresenta uma chamada a Timóteo um pouco mais geral, podemos dizer assim, é uma chamada para todos os cristãos. Mas aqui, ele usa o verbo mais íntimo, porque Timóteo era próximo dele. Por isso ele fala, sofre, pois, comigo. E aqui, irmãos, nós temos um outro exemplo maravilhoso, Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que foi arrebatado, se no corpo, fora do corpo, nem ele mesmo sabia. Aquele a quem foi dado por revelação o mistério. Esse Paulo, um homem maduro, que disse que havia completado a carreira, chama um jovem para estar com ele, para ampará-lo, para sofrer com ele. Esse Paulo, no final da vida, ele reconhece que precisa ainda dos irmãos. E de um irmão mais jovem do que ele. Uma outra tradução, a tradução em inglês, ela traduz essa frase assim: toma, pois, a tua parcela de aflições. Isso faz parte do Evangelho. Ainda nesse capítulo, verso 9, por isso, ele havia apresentado um pouco do seu ministério, por isso, sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Ele estava sofrendo como um malfeitor, mas a palavra não estava. Portanto, tudo sofro. Aqui é uma palavra diferente no grego. A primeira é mais relacionada de fato a sofrimento. A segunda tem essa ideia também, mas é principalmente a ideia de suportar. Mas como é algo duro, implica em sofrimento. Tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Aí ele usa mais uma vez aquela afirmação tão séria dele: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Evidentemente ele não está falando da nossa morte juntamente com o Senhor, ocorrida no passado quando nós cremos. Essa já aconteceu. Ele está falando da experiência da morte, do sofrer por causa do Senhor até a morte, se necessário. Se sofrermos, é o mesmo verbo do verso 10, também com ele reinaremos. Aquilo que ele ensinou lá no início para aqueles cristãos novos, ele está repetindo aqui no final da sua carreira. Então o entendimento de Paulo acerca da necessidade dos sofrimentos pautou todo o seu ministério. Ele não descobriu isso em algum momento, ele não mudou de ideia, ele nunca pregou pare de sofrer. Ele disse todo o seu ministério é necessário sofrer, porque se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode
negar-se a si mesmos. Então, nesse contexto, irmãos, sermos infiéis está muito relacionado ao sofrimento, ao fugirmos do sofrimento por causa do Evangelho, ao não suportarmos as aflições do Evangelho. É possível nós escaparmos disso, é possível nós negarmos a fé para ficar de bem com todo mundo, seja com os colegas de escola, os colegas de trabalho, com os familiares. Não sei se os irmãos já experimentaram isso, depois de se converter, os familiares começam a esquecer de convidar para as festas, né? Irmã? Puxa, passou o aniversário de tia Josefina, a gente esqueceu, foi tão atribulado, desculpa aí, o ano que vem a gente lembra. Você começa a ser ignorado no escritório, não é? Na hora do almoço, todo mundo sai junto. A gente já tinha combinado, o pessoal mudou ali de última hora, esqueci de te chamar, desculpa aí. É isso. Nós podemos fugir desse sofrimento, nos fazendo passar como um deles, não é? Vamos contar piada como eles contam, vamos mentir como eles mentem, vamos fofocar como eles fofocam, vamos nos unir à sua perversidade. Mas se nós permanecermos fiéis, nós podemos contar com a fidelidade do Senhor. E vale a pena, porque o resultado disso é entrarmos no reino e sermos conformados à imagem do Senhor. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, Paulo fala dos últimos dias, que serão dias difíceis, porque sobrevirão tempos trabalhosos. Evidentemente trabalhosos para os que querem viver de maneira piedosa. Para quem vive de acordo com o pecado, é o melhor dos tempos, não é? O pecado é defendido, o pecado tem legislação para protegê-lo, o pecado é tornado glamouroso pelos meios de comunicação, pelas novelas, pelas músicas, pelos assim chamados famosos, pelas assim chamadas celebridades, pelos assim chamados formadores de opinião. Aquela filha de Belial apresenta um programa na metade da manhã, horário que seu filho está se preparando para ir para a escola, a mãe está lá, louca, preparando o almoço, não tem como dar atenção para a criança, então coloca a criança na frente da babá eletrônica, e tem aquela filha de Belial às 10 da manhã, falando, propagando homossexualismo, transexualismo, pansexualismo, drogas, e todas as baixarias que o inferno jogou na nossa sociedade. E tá lá, e quando começa esse encontro com o inferno, tá lá no cantinho, né? Censura livre. Livre. Antigamente aquele era horário de desenho animado. Sabe por que não tem mais desenho animado? Porque os inspirados pelo diabo descobriram que é feio fazer propaganda de produto infantil na televisão. Como não pode fazer propaganda de produto infantil, as empresas que produzem coisas para crianças não têm interesse em patrocinar programas. E empresa de produto infantil só ia fazer propaganda em programa infantil. Não tem mais? Se lixe. Eles estão se lixando com seus filhos. Pode botar o que quiser no horário. Não deixou fazer propaganda dos meus brinquedos? Não patrocino ninguém. Puro comércio, irmãos. Esse é o mundo que tem de nos odiar. Porque nós o odiamos. Porque o mundo matou o nosso amado. Como nós podemos amar o pior inimigo do nosso amado? Como podemos aceitar que o pior inimigo do nosso amado dite como nós vamos viver? Por isso que a palavra diz que é impossível sermos amigos do mundo e amigos de Deus. Amarmos o mundo e amarmos a Deus.
Então, aqui no capítulo 3, no verso 10, Paulo, depois de descrever como serão as pessoas desse tempo do fim, ele diz: tu, porém, tens seguido, ou seguido de perto, como trazem outras traduções, a minha doutrina. É a base é a doutrina. Nós conversamos hoje com os irmãos sobre isso. Nós não podemos abrir mão da doutrina, é que decorre o modo de viver. Então os dois têm que conversar, os dois têm que se igualar. Doutrina, modo de viver, intenção ou propósito, fé no sentido de fidelidade, longanimidade, amor, paciência. E Paulo podia ter terminado aqui, mas ele fala no verso 11: perseguições e aflições. Percebe? Mais uma vez, faz parte do pacote. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Mas como assim? Peraí, Paulo, você acabou de dizer que passou por perseguições e aflições. Do que o Senhor te livrou então? O Senhor livrou Paulo de negar o Senhor no meio das tribulações. O Senhor livrou Paulo de negar a sua fé, de sucumbir àquilo que os seus inimigos queriam dele. Ele preferiu sofrer as perseguições a negar o Senhor. E foi disso que o Senhor o livrou. Por isso ele diz que ele permaneceu firme e que Timóteo podia seguir o seu exemplo. Então, irmãos, mais uma vez nós vemos que perseguições, aflições, o Evangelho estão juntos, não podem ser separados. E Paulo, aqui então no verso 12, ecoa o que o Senhor Jesus disse: e também todos os que piamente ou piedosamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E também todos. A palavra grega para todos nesse versículo significa todos, sem exceção. Todos os que piedosamente, não é de qualquer jeito, não é viver a seu próprio modo, é viver de modo piedoso. Viver piedosamente em Cristo Jesus, não por regras, não pelo seu próprio esforço. Perceba que Paulo está descrevendo um cristão normal, um cristão sério, um cristão que vive de acordo com o que a Bíblia diz ser a vida cristã. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Irmão Artimani, no Vida Cristã Normal, diz que isso não é um alvo a ser alcançado, mas isso é a vida cristã normal, Cristo vivendo em nós. Quando Cristo vive em nós, e nós vivemos dessa maneira piedosa, quando nós realmente desejamos viver desse modo, como ele aqui fala, os que querem viver, qual é o resultado? Padecerão perseguições. Especialmente os jovens que ainda estão na faculdade, estão na escola, têm percebido, talvez ali de um modo muito mais acentuado, quanto o mundo nos odeia. Não vai ficar mais fácil. Não vai. Tem de piorar, para confirmar que a volta do Senhor está mais próxima. Se nós vivermos dessa maneira piedosa, nós teremos a provocação para as perseguições. Só houve perseguição no primeiro século porque os cristãos eram o que eram. Nélio era louco, ok, mas as 10 perseguições que os cristãos sofreram no Império Romano, certo, professor? Naquele período ali até
Diocleciano. Diocleciano. Esse cabra aí, endiabrado, né? Isso. É porque os cristãos eram o que eles eram. Os romanos diziam: César é o Senhor, Jesus é o Senhor. Há muitos deuses, um só Deus. Nós fizemos deuses à nossa imagem e semelhança. Nós somos criaturas de Deus. Qualquer um que se esforce vai ter recompensas eternas. Eu preciso crer no Senhor Jesus para ser salvo. Resultado: arena, tochas para iluminar Roma, decapitação, perseguição, alvo para touros e outros tantos sofrimentos. Foi a fé dos nossos irmãos que provocou a perseguição. Nós podemos escolher ficarmos bem quietinhos, sem incomodar ninguém. Ninguém nem vai suspeitar que somos crentes. Pode. Mas o Senhor, Paulo disse a Timóteo, o Senhor vai ser obrigado a nos negar. Mas nós podemos escolher aceitar a porção que Deus tem de sofrimento para nós. E ninguém gosta de sofrimento. Eu sei. E o resultado? Entrar no reino de Deus. Mas eu costumo dizer, e digo com medo, mas não posso deixar de dizer porque é verdade. Eu não gosto de ouvir isso. Mas eu repito e insisto em dizer porque isso é verdade. O máximo que o nosso sofrimento pode durar é até o fim da nossa vida. Não passa disso. É duro, né, irmão? Eu sei. Eu morro de medo de falar isso. Mas é verdade. É o que a Escritura nos diz. Nós precisamos ter consciência disso. E para encerrar, irmãos, perdoe por ter me estendido, Apocalipse capítulo 21. Essa é uma palavra que depois que todo o sofrimento passou, que o diabo foi lançado no lago de fogo, junto com o falso profeta, a besta, e todos os bestas que seguiram o diabo ao longo da história. Depois que a velha criação foi encerrada, João diz: e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eis uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Se terminasse aqui já seria maravilhoso. Não é uma promessa maravilhosa? Tudo que Deus fez ao longo da história é para chegar a esse final. Mas esse livro foi escrito para cristãos do primeiro século, para cristãos que estavam experimentando o sofrimento. Eles precisavam de algo mais, eles precisavam de um encorajamento mais. Vejam a bondade de Deus. Verso 4: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Irmãos, que bondade de Deus, que conhece as nossas lágrimas. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento, mas Ele olha o final, o propósito.
o resultado disso. O caminho é doloroso. Tem de passar pelo vale da sombra da morte, mas do outro lado há uma mesa abundante. E Deus mesmo, sabe, o Deus que criou todo o universo, dizendo apenas haja, Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém. Tudo o que nós sofremos pelo Senhor terá recompensa naquele dia. Amém. Das mãos do próprio Deus. Amém. Senhor, nos capacita pelo Teu Espírito a permanecermos fiéis, mesmo no sofrimento. Mais perto de Ti nós queremos estar, mesmo que seja a dor que nos una a Ti. Senhor, nos capacita a não sermos infiéis, a não Te negarmos. Senhor, nós queremos muito estar no reino de Deus. Nós reconhecemos, Senhor, com temor, com fraqueza, que sabemos que precisamos passar por muitas tribulações para isso. Nos capacita, Senhor, a sermos fiéis a Ti. No nome do Senhor Jesus, que sofreu por nós, que abriu para nós esse caminho, que cuida de nós no vale da sombra da morte, como bom pastor. No nome dele, Senhor, é que nós oramos e a Ele nós confiamos a nossa vida. Amém.